Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao início da nossa jornada. E para mim é uma honra poder compartilhar a minha história, minha experiência, o que eu aprendo, o que eu vivo com vocês, para contribuir com o processo de cada um. E o meu convite aqui é que você trilhe a tua jornada, que você encontre as suas respostas, a sua verdade, que você aprenda a descobrir o teu ritmo, a respeitar as suas necessidades, para que morar aqui dentro seja gostoso para você. Essa é a minha proposta e tem algo que eu acredito que é quando você vive a sua verdade, quando você encontra quem você é e você se alinha com isso tem força. Isso é uma grande contribuição na vida das outras pessoas também, e é muito mais leve, prazeroso e fluido estar conectado com o ritmo da vida quando a gente se alinha com a nossa verdade. Então, esse é meu convite para você, para que você crie um filtro de tudo que eu trouxer, de tudo que você acessa, de tudo que você lê, tudo que chega até você, a partir do teu coração, de tudo que está chegando até você, o que o teu coração diz, que isso se alinha e ressoa em harmonia com o que existe dentro de você. Então, eu quero começar contando aqui nessa primeira aula que a ideia era trazer os erros e os aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada. Eu estou nesse caminho há 13 anos e eu quero contar, compartilhar aqui como foi que eu comecei. Por incrível que pareça, eu não saí buscando a meditação, né? A meditação, ela chegou até mim e essa foi a porta de entrada para o meu processo de autoconhecimento, para esse despertar, para esse alinhamento. Eu sempre gostei de conhecer coisas novas, de fazer atividades novas, do novo. Então, eu gosto de ir em cafés que eu não conheço, em restaurantes, provar coisas novas, experimentar coisas diferentes. É uma forma que eu tenho de me sentir viva, de estar em contato com coisas, com novas experiências me trazem crescimento e me trazem aquela sensação de estou diante de algo desconhecido. Então, isso sempre foi algo que me alimentou, por mais que algumas coisas desconhecidas, assim como você, eu tenho medo. Então, assim, essas coisas de experiências tranquilas, como eu falei, de lugares, de comidas, cidades, de algumas atividades, isso me fazia me sentir, faz também, me sentir viva, faz assim, eu me sentir pulsando. E eu estava numa festa e eu encontrei uma amiga, e aí era uma festa à tarde, assim, e eu falei para ela: olha, eu tô com vontade de começar alguma coisa nova, não sei, alguma coisa que eu nunca fiz, não sei, de repente uma aula de dança, uma aula de música, aprender um instrumento novo. E ela falou para mim: eu comecei a meditar. E eu falei: bom, yoga eu já tinha praticado, eu tinha feito Hatha Yoga, mas meditação eu nunca tinha praticado. Ela falou: você quer conhecer? Eu falei: ah, pode ser. E aí ela me convidou para fazer parte do grupo. E aí quando chegava no grupo, todo mundo dizia assim, né, o que estava buscando, o que estava trazendo e o que estava buscando ali com o grupo. E diziam coisas bonitas. E aí na hora que chegou a minha vez, eu falei: ah, gente, eu tô aqui por curiosidade mesmo. E eu lembro certinho daquele primeiro dia ali, eu sentada, acanhada, um pouco constrangida, participando do grupo, e eu achei muito interessante. E aquela foi a primeira vez, e desde então eu nunca mais parei. Foi em 2011 essa primeira meditação. E para mim foi tão fascinante começar a trilhar esse. Lógico, a porta inicial foi a meditação, mas teve outros desdobramentos, né? Como eu vou compartilhar aqui com vocês ao longo dessa jornada. Mas eu achei tão fascinante descobrir um mundo interno que parece um túnel sem fim, inacabável, interminável, no sentido de quanto mais eu busco a mim, quanto mais eu me aprofundo aqui dentro, mais eu percebo o quanto isso é amplo, o quanto isso é expansivo e intenso. E eu mergulhei com tanta profundidade nessa jornada do autoconhecimento, comecei a participar de retiros, comecei a fazer formações, esses cursos holísticos, e eu fazia para mim, a princípio, eu não tinha pretensão de trabalhar com isso, era porque eu estava, de fato, muito fascinada com tudo que eu ia descobrindo sobre mim, no sentido de como eu morei tanto tempo aqui dentro sem me conhecer, sem saber de mim, sem saber o que eu sentia, sem entender, sem compreender as minhas escolhas, as minhas decisões, algumas atitudes, e ainda não compreendo tudo, mas eu percebia o quanto eu estava distante
dessa jornada, dessa conexão comigo mesma, por mais que eu não fosse uma pessoa muito para fora, eu tinha mais essa tendência introspectiva, eu sou introspectiva, observadora, mas mesmo assim, quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu comecei a ficar assim fascinada com quanta coisa eu ainda tinha para descobrir e poderia descobrir sobre mim. E isso foi tão natural, essa curiosidade, esse fascínio, descobrindo muitas coisas que me chocavam, muitas coisas doloridas. Esse processo de autoconhecimento tem disso também, da gente descobrindo coisas que não são tão agradáveis, partes nossas que a gente tem vergonha, que a gente não quer que os outros enxerguem, que a gente tem dificuldade de aceitar. Então, tudo isso, todo esse pacote que engloba olhar para dentro e se relacionar consigo mesmo. Mas eu fiquei tão fascinada com isso, tão curiosa, querendo saber cada vez mais, me aprofundar, como se eu quisesse chegar no fim do túnel. E hoje eu já tenho essa tranquilidade de saber que enquanto eu estiver vivo vai ter processo, vai ter coisa para eu descobrir, coisas para serem curadas, coisas para serem transformadas, que eu não preciso dessa urgência, né? Não quero perder tempo, mas não apressa em finalizar, porque enquanto eu estiver vivo vai ter processo, coisas para descobrir e aprender sobre mim, sobre a vida e tudo mais. O processo de crescimento, desenvolvimento, de cura e despertar, ele é contínuo. Mas eu tinha essa pressa, essa urgência. Eu achava que se eu acelerasse na jornada, eu ia chegar no fim, sabe assim? Eu ia estar curada de tudo. Então eu tinha muito dessa, dessa inocência, de certa forma, né? Essa ilusão. E acabou assim que, por mais que eu seja uma pessoa que sempre gostei de viajar, sempre viajei, fiz mochilão desde os meus 19 anos, assim, eu trabalhava para juntar dinheiro para isso. Eu percebi que eu fui perdendo o fascínio. E aconteceu quando eu estava uma vez na Grécia, e estava lá, imagina, eu lá na Grécia, naquelas, né, coisas lindas lá, nos cenários lindos, e eu olhando aquilo, mas não tinha encantamento dentro de mim. Eu estava olhando para tudo aquilo, desconfortável aqui. Estava olhando para tudo aquilo e eu me dei conta assim que era como se eu estivesse olhando para uma parede em branco, assim. Eu estava olhando, bonito, bonito, olhando, mas assim, não não sendo verdadeiramente tocada, não me impressionando com aquilo que eu estava vivendo, com aquilo que eu estava vendo ali naquela viagem. E foi ali naquele momento que eu me dei conta de que talvez neste momento a viagem interior para mim ela está sendo muito mais fascinante, muito mais encantadora e trazendo muito mais coisas impressionantes, novas para mim, do que o que eu estou vendo nas viagens. Então, por muito tempo, eu deixei de viajar porque eu estava muito conectada, muito imersa, muito intensa nessa busca, e agora eu voltei agora a equilibrar a busca interna com as viagens e tudo mais. Mas estou trazendo isso aqui só para entender o quanto eu de fato me encontrei, o quanto de fato tudo isso me impressiona e, e traz tanta consciência, tanta revelação, tantas descobertas que hoje, quando eu descubro algo, que por mais que me traga uma vergonha, né, daquelas partes que eu estou falando que não são tão agradáveis, não são tão admiráveis, vamos dizer assim, eu ainda consigo falar assim que bom que eu estou enxergando, porque ter a consciência, enxergar, ter a percepção, ver algo que antes estava na ilusão, que estava na inconsciência, me permite curar, me permite tomar novas decisões e fazer novas escolhas. Então, é sobre esse encantamento todo que eu tenho, desse mergulho interior, que eu quero compartilhar com você nessa jornada e convidar você a trilhar o teu processo, do seu jeito, no seu ritmo, para que você descubra também qual que é a tua forma. E eu quero contribuir com alguns pontos que foram cruciais no meu desenvolvimento, para trazer mais leveza, porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Já passei por muitos momentos em que era eu tinha um fascínio em buscar, em mergulhar nas sombras, na dor, para buscar respostas, para tentar encontrar a cura ali. E hoje eu já vejo de uma outra maneira. Então, tudo que eu quero compartilhar aqui com você nessa aula de hoje é a partir deste lugar de quem ainda está no desenvolvimento, que é alguém que ainda vai aprender muita coisa e que eu me permito mudar de ideia de repente lá na frente, ter uma outra percepção, um outro conceito diferente do entendimento que eu estou tendo hoje
porque o lugar onde eu estou hoje no meu caminho está ligado com o meu nível de consciência e o meu nível, vamos dizer assim, de maturidade ou imaturidade. E eu espero me desenvolver, crescer e evoluir e poder olhar para trás e falar: nossa, Laura, você achou que você sabia bastante coisa, você achou que sabia do que você estava falando e tinha tanta coisa ainda para você descobrir. Então, eu espero que daqui 2, 3, 4, 5 anos eu possa olhar para trás com o mesmo olhar que eu tenho da Laura que começou lá atrás e falar: nossa, Laura, quanta coisa você tinha para descobrir, quanta coisa, quanto caminho você tinha para trilhar, quanta coisa você tinha para aprender, para se libertar, para se curar, para deixar e ressignificar também ao longo da sua jornada. Mas começando esse caminho é o que permite que você possa olhar para o seu eu do passado e com acolhimento, com admiração, no sentido de nós conseguimos construir aqui dentro um lugar melhor. Nós conseguimos encontrar mais verdade, mais conexão com quem nós somos, nós com o nosso eu interior. Então, é nesse lugar que eu quero que você chegue, num lugar onde as coisas façam sentido para você, a tua vida, as tuas escolhas, as suas decisões, que por mais que você esteja pegando um caminho onde ninguém está pegando, que você tenha aquela leveza, aquela serenidade de falar, é o meu caminho, esse é o meu caminho, sabe? Sem precisar ficar olhando para o lado e verificando se é isso mesmo, ou esperando o apoio, a aprovação de outras pessoas, mas trilhando os seus passos, porque aqui está fazendo sentido, porque aqui está pulsando vida, na escolha que você tomou, no caminho que você decidiu. Então, é sobre tudo isso que eu quero falar nessa jornada com você. E hoje eu quero começar aqui falando sobre resumão, assim, né, para a aula não ficar muito extensa também, para a gente não se prolongar, que seria só uma parte mais lúdica, assim, né, de olhar para a jornada e observando as percepções, as compreensões, os entendimentos que trilhar um caminho permite que você tenha. E você vai descobrir as suas percepções também. E eu quero compartilhar aqui os erros, né? Eu falo assim, os erros no sentido de que hoje eu enxergo de outra forma. Quando eu falo erro é nesse sentido. E aprendizados no sentido de o que eu extraí daquilo e que eu trago para o meu caminho agora, que eu atualizo no meu caminho agora. Então, eu quero compartilhar aqui para a gente começar a jornada entendendo que nós vamos mudar de ideia em alguns momentos, que o que nós entendemos como verdade hoje, de repente ali na frente, quando nós temos mais consciência, outras percepções, a gente traz um outro entendimento sobre aquilo, para que você não entenda o caminho como algo engessado, para que você não se perceba como uma verdade formatada no sentido de eu sou assim, então você vai seguindo com aquilo, sem se consultar de eu ainda sou assim, eu ainda me sinto dessa forma, eu ainda tenho essa limitação, para que ao longo da sua jornada você vá verificando quem você é hoje. E não necessariamente quem você tem condições de ser hoje é a mesma pessoa que você vai ser daqui um ano, ou daqui 6 meses. Isso vai depender da tua abertura de aprender, de ser tocado, de crescer, de expandir a sua consciência, abrir a sua mente, a partir das relações, das experiências, do que você vive, do que você escolhe, porque você pode ficar 3 anos sendo a mesma pessoa, assim como você pode ter uma transformação, um crescimento incrível em 3 meses. Isso vai depender do quanto você está aberto, do quanto você tem sede, do quanto você quer, do quanto você está disposto a pagar os preços e passar pelos processos. Então, não tem uma regra, não tem uma regra de quanto tempo, como vai ser. E aí você vai ter que descobrir o teu. Quanta sede você tem de se conhecer? Quanta sede você tem de se curar? Quanta sede e fome você tem de se libertar do que hoje é uma prisão para você? E essa prisão pode ser um medo, pode ser uma insegurança, pode ser uma dor, enfim, não sei o que te limita, mas você sabe, você mora aí dentro e você sabe. E é trilhando o caminho que você vai descobrir e tomando decisões. Eu falo assim que quando a gente toma decisão, é quando a gente faz algo efetivamente na prática. Até então, se você não começou a fazer nada na prática, você ainda está fazendo uma escolha.
Você ainda não decidiu. E o que eu espero, o que eu desejo aqui, é que você decida mergulhar em si mesmo, que você decida se conhecer, que você decida levar a sério e descobrir o que você está fazendo aqui, o que faz sentido para você, qual é a tua verdade, que você descubra a tua verdade. E agora eu quero começar falando sobre os erros e os aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada, que essa é a proposta desse nosso primeiro encontro. E eu começo aqui dizendo, então eu separei, gente, uma relação, aqui, vou ver se não vai ficar muito extenso, mas eu começo dizendo que a verdade é que é só você que é capaz de descobrir a sua verdade e o seu caminho. E por que que eu digo isso? Vou falar por mim, por muito tempo eu me senti perdida. E quando eu falo perdida, seria principalmente no aspecto profissional, de descobrir o que que eu queria fazer, sabe? E eu via todo mundo, assim, muito bem resolvido, já sabia, já saí da escola sabendo o que queria fazer. E eu falava, gente, eu não tenho nem ideia do que eu gosto, eu não tenho nem ideia do que eu sou boa, eu não tinha ideia de nada, era tudo muito vago, e eu me sentia numa pressão para ter que tomar uma decisão, para ter que começar um caminho, para ter que decidir e saber algo. E quanto mais eu entrava nesse processo de me pressionar, de querer encontrar logo, mais para fora eu ia, mais eu começava a olhar para fora para buscar referências, para buscar caminhos, possibilidades de deve ter, tem que ter o meu caminho, então eu vou procurar olhando o que que eu olho, o que eu admiro, o que que eu olho, o que me encanta. Só que quanto mais eu buscava para fora, mais desconectada eu estava com um radarzinho, com o meu sentir, com o que estava sinalizando aqui dentro de mim, de nossa, isso é gostoso para mim, isso é leve, isso é divertido, isso é, sabe, isso me empolga, ou isso é desafiador, ou isso aqui é muito entediante. Isso aqui parece muito legal para as pessoas, mas para mim isso aqui é bem chato, entende? Então eu estava buscando essas referências fora, e quando eu falo que a verdade é que só você é capaz de descobrir a sua verdade e o seu caminho, é porque para você descobrir a tua verdade e o teu caminho, o que vai sinalizar é o seu coração. E por isso que aqui nós temos uma aula só para você entender como que é descobrir, como que é ouvir, escutar o teu coração, como que ele comunica, como que ele sinaliza quando algo é para você e quando você precisa recuar que aquilo ali não te pertence, que aquilo ali não está alinhado com o que é seu. E as pessoas podem buscar externamente nesse sentido de referência, mas a referência ela é só uma possibilidade de algo que existe. E de repente o teu caminho, a tua verdade é criar algo novo, é tirar da cartola, algo que de repente até tem alguma coisa semelhante aqui fora, mas tem o teu jeito. E quanto mais você mergulhar dentro de você, mais você vai poder brincar e explorar. Eu gosto muito da ideia do autoconhecimento dessa jornada como algo lúdico, como uma exploração, um caça ao tesouro, como um processo de investir como você investe num relacionamento onde você está interessado na outra pessoa. E trazer essa mesma curiosidade para se conhecer. E não naquela cobrança, naquela pressão, eu tenho que encontrar logo, eu tenho que saber logo, sabe? Eu tenho que encontrar as respostas. Mas de você ir nesse ritmo, nessa postura de férias, eu estou aqui para curtir, e curtindo, eu solto essa pressão para experienciar as coisas como elas acontecem e como eu transito entre essas experiências, como eu me sinto em cada situação. E isso tudo vai revelando algo grandioso sobre você. Então, começa tendo esse entendimento que a verdade é que só você é capaz de descobrir a tua verdade e o teu caminho a partir do que acontece dentro de você, e não necessariamente na sua mente, mas na forma como você se sente. Ali é o pote de ouro, é em como você se sente, e não como a tua mente está analisando aquilo que você está sentindo, tá? O próximo aspecto, então, é você pode não ter ou não saber as respostas, mas você tem a quem recorrer, a quem te guiar, te orientar, que você precisa construir esse espaço de silêncio interno para ouvir e acessar os direcionamentos, para enxergar a direção que não se expressa em palavras. Nós vamos falar muito desse sentir que não se expressa em palavras, porque as palavras seria essa leitura final da mente. Mas tira a sua cabeça, do corpo para baixo tem sensações que elas são leves, harmoniosas, agradáveis e prazerosas, e tem algo que como contrai, no sentido de não, não é para mim, não tá leve,
não gosto, entende? Ele sinaliza, assim, através dessa expressão, dessas sensações. E você nem sempre vai saber a resposta, mas você tem a quem recorrer para te guiar e te orientar. E por isso que eu falo do café com leite, do autoconhecimento com a espiritualidade. Você nunca está sozinho. Então, o quanto você recorre às coisas que você não sabe, em oração, em um pedido, em uma conexão, em uma meditação, ou seja, como você busca e como você integra, como você traz a parte da espiritualidade para a tua jornada, para o teu processo, para encontrar os direcionamentos, as respostas das coisas que você desconhece. E isso foi algo libertador para mim, entender que eu não precisava saber tudo, que eu não precisava dar conta de tudo, que eu não precisava encontrar as coisas, as soluções, as respostas sozinha, soluções para as minhas questões, que eu podia recorrer a essa conexão espiritual, buscar a Deus, ao meu mentor pessoal, os seres de luz, o anjo da guarda, e pedir ajuda para ser guiada, para ser orientada, para que seja revelado aquilo que eu preciso. Assim como antes de começar essa aula, chamo aqui o meu mentor, chamo o meu anjo da guarda e peço, me mostra como que eu vou ser contribuição? Como que eu posso ser contribuição com essa aula aqui para essas pessoas? E aí o que chegou para mim foi, traga um pouco da sua história. Compartilhe um pouco da tua experiência e da tua história aqui, junto com esses processos. Porque quando a gente acha que a gente precisa saber a resposta, quando a gente precisa saber dar conta de tudo sozinho, é um processo muito solitário. Muitas vezes a gente cai num processo de medo, de se sentir sozinha, desamparado, porque a gente acha que só tem a gente. Eu preciso dar conta. Como eu estou aqui encapsulada nesse corpo, é eu comigo mesmo. Mais que existam outras pessoas, se eu não der conta, eu que vou sofrer as consequências. Mas eu esqueço que existe a espiritualidade e que a espiritualidade vê além do que eu vejo. Seja sobre mim, o meu caminho, sobre as coisas do mundo e o entendimento sobre a vida. A espiritualidade, então, esse recurso amplo, extenso, e eu estou aqui inserida. Então, quando eu recorro, eu tenho a quem recorrer, quem guiar e orientar, de pedir ajuda, de delegar, de entregar, no sentido de eu estou vivendo essa questão e eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei como eu me sinto. Então, vamos falar aqui, já que nós estamos falando de alinhamento do caminho, eu não sei qual é o meu caminho, Deus, qual é o meu caminho? Me mostra. Me coloca no meu caminho, me direciona, me orienta, traz as pessoas que vão me ajudar a chegar no meu caminho, as oportunidades, faça com que eu reconheça essas portas que se abrem, essas ferramentas que estão disponíveis, os conhecimentos, seja um livro, uma palestra, um curso, que vai me ajudar a eu me encontrar naquilo que é a vontade divina para mim, naquilo que o meu coração pulsa, naquilo que é uma verdade da minha essência. Então, você pode não ter e não saber as respostas. Em muitos momentos você não vai ter mesmo. Mas entenda que você tem a quem recorrer, a quem te guiar e te orientar. E para isso, porque não adianta só você ficar pedindo, 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 né? Tem até uma frase que eu sempre posto ali nos stories no meu Instagram, que a oração, né, não importa qual seja a tua forma de conexão espiritual, se é que você tem uma conexão espiritual, porque você pode não acreditar em nada também, é o momento em que você busca Deus. E para mim, a meditação é o momento que eu silencio, que eu crio esse espaço interno de silêncio, para que o que está lá no profundo, ou aquela voz que eu não estou escutando, possa vir à tona, possa me orientar e me direcionar. Então, quanto silêncio existe hoje? Quanto espaço de pausa, de silenciar, de se recolher, existe hoje na sua vida para que você enxergue, para que você escute a direção? E lembra que eu estou falando? Essas respostas, elas nem sempre vêm como palavras. Muitas vezes ela vem como um alívio, como uma liberação, como uma leveza, uma paz de espírito, como uma angústia que é liberada, dizendo, pode ir por ali, tá leve, tá sentindo? Então, esse é o segundo aprendizado que eu queria compartilhar com vocês. O terceiro é a face de quem faz você duvidar do teu potencial, da tua capacidade, do teu poder. Por quê? Porque muitas vezes você está ouvindo coisas de pessoas que você ama, que você confia, que você admira,
E por você confiar, amar e admirar, você acaba que você não filtra, você não questiona que aquilo ali pode ser só um ponto de vista, uma verdade para aquela pessoa, e não necessariamente uma verdade sobre quem você é. E aí, por confiar, você acaba acreditando nisso. De tanto você escutar, de tanto você pedir conselho, pedir direcionamento para essa pessoa. Muitas vezes, o direcionamento que ela está te dando, o conselho que ela está te dando, ou coisa que você nem está pedindo, mas ela está falando sobre você, faz com que você entre no medo, na insegurança. Aquilo que você tinha, que fazia seu coração vibrar, vai se apagando, porque você começa a duvidar se isso é algo bom mesmo, ou se você vai dar conta mesmo. E muitas vezes isso vem como se fosse preocupação ou amor, no sentido de eu estou querendo o melhor para você. Mas se internamente isso está fazendo você se afastar da tua alegria, do teu ânimo, da tua inspiração, da tua motivação, do que dá brilho nos seus olhos, observa isso. Observa se isso de fato está sendo uma contribuição. Se essa troca, essa convivência, de fato, está acrescentando no caminho que você quer, na forma como você se sente, na forma como você se enxerga. Observa se você não está duvidando de si mesmo, em aspectos que você nem se questionava, se não foram inseridos sementinhas de medo em lugares onde você tinha confiança, ou você nem considerava esses medos. Então, observa isso também, porque no meu caminho, pelo menos, eu observo assim que, por admirar algumas pessoas, eu comecei a duvidar de mim a respeito do que elas falavam sobre quem eu sou, sobre o meu caminho, sobre a minha forma de trabalhar. Então, não é porque a gente ama alguém, porque a gente admira e confia, que a gente precisa tomar como verdade tudo que essa pessoa está dizendo. Então, quando você recebe algo, observa como isso chega para você. Se isso te fortalece, se isso te paralisa, se isso te enfraquece, se isso te expande. Qual é o movimento que isso causa dentro de você? E por que você se expõe a isso? Por que você continua se submetendo a essa troca e essa interação? Então, são pontos importantes a serem percebidos e observados. E como eu falei, porque quando isso se torna algo frequente, em algum momento, alguma hora, você pode começar a acreditar naquilo que está sendo dito sobre você. O quarto aspecto é: saia da frente. Suporte a angústia da espera de ser preparado, de ser conduzido em relação ao teu caminho. Não saia andando ou correndo aleatoriamente. Espere a direção do próximo passo. Pede, silencie e aguarde pacientemente o caminho, um passo de cada vez. Eu observo muito isso no movimento que eu já fiz. Como eu falei, por muito tempo eu me sentia perdida. Então, como eu não queria estar perdida, eu tentava estar sempre ocupada, sempre fazendo algo, mas era algo que era muito mais distração e parece que eu pegava atalhos que me traziam de volta no mesmo lugar. Não eram atalhos de fato que estavam me levando, encurtando um caminho. Eu estava dando uma volta, era um atalho que na verdade não era atalho, no seu nome que era disso, na verdade, uma volta, para chegar sempre no mesmo ponto, porque como eu não queria silenciar, como eu não queria parar e aguardar a clareza do passo seguinte, eu me mantinha em movimento para ter a sensação de que eu estava me desenvolvendo, de que eu estava evoluindo, de que eu estava crescendo, mas quando eu via, no final das contas, eu voltava para o ponto onde eu estava. Então, eu rodava e estava sempre no mesmo lugar. Não tinha um crescimento, não tinha um desenvolvimento. E outra coisa que acontecia no sentido de saia da frente é de um passo de cada vez. Então, às vezes apontava uma direção, eu tinha clareza de um lugar e eu ia atropelando para chegar logo naquele ponto final. E eu me desconectava de mim mesmo nessa jornada. Eu não ia percebendo, por exemplo, estou indo naquela direção. Eu não ia percebendo o que ia acontecendo dentro de mim, como eu ia me sentindo enquanto eu estava indo naquela direção. E aí eu ia correndo. Como eu falei, era muito movimento, muita pressa, muita urgência, porque eu não queria perder tempo. Eu já tinha perdido muito tempo me sentindo perdida na vida. Então eu queria recuperar o tempo perdido. E não é sobre o tempo, é sobre quem nós nos tornamos no caminho, ao longo dessa jornada. É sobre isso, o nosso caminho.
Então, não é onde você vai chegar, mas como você está trilhando esse caminho, o que você está descobrindo, o que você está experienciando, o quanto você está crescendo, aprendendo, se curando, se libertando, expandindo, o quanto você está se aproximando de você mesmo e deixando ir, abrindo mão daquilo que é dos outros e que você está carregando. Então, a jornada ela é muito mais interna do que externa. O externo é sempre um reflexo disso. E eu tinha muita pressa para chegar em algum lugar para não perder tempo. E quando eu ia nessa pressa, eu me atropelava. Então, vinha, né, a clareza do lugar ou da direção e eu corria para chegar lá. Mas a direção, na verdade, ela estava me mostrando, venha em passos lentos, no sentido com presença, com atenção, prestando atenção no que acontece ao longo desse caminho em você, com você, porque o caminho é para isso, para o teu desenvolvimento. O caminho não é só para chegar em algum lugar, se você vai chegar da mesma maneira que você saiu, mas sobre quem você vai se tornando. E eu não estava observando quem eu estava me tornando, eu queria chegar em algum lugar, eu queria atingir algum ponto. Eu queria ter aquela sensação de dever cumprido, missão cumprida, e pode ser, muito provavelmente, para eu suprir uma sensação de fracasso, por ter esperado muito tempo, me sentido perdida por muito tempo. Então, observe se o passo que você está dando ainda está fazendo sentido. Silencia, isso ainda é leve, isso ainda faz sentido, porque senão você pode recalcular a rota, para que você continue alinhado com esse caminho. A quinta é melhor ir devagar, sabendo para onde você está indo, do que ir correndo sem rumo, sem direção, que é um complemento do que eu falei ali. Então, é melhor você ir experienciando. Então, vamos supor que eu vou começar um projeto. Vou lá esse curso aqui. Eu decidi que eu queria fazer um curso para guiar e orientar as pessoas que estão, ou que estiveram, ou que estão experienciando coisas semelhantes com o que eu vivi quando eu me sentia muito perdida. Como eu já falei para vocês, eu me perco às vezes. A questão é que agora eu sei voltar para o caminho. E como que eu sei que eu me perdi? Já vou dando aqui, adiantando, a gente vai costurando. Como que eu sei que eu me perdi? Quando eu fiquei só no mental. Sabe quando parece que o seu dia, a sua vida é uma lista de obrigações, uma lista de tarefas, e que você tem que, mas não está sendo prazeroso, não está sendo nutritivo, não está sendo leve, você não está sentindo que você está se desenvolvendo, que você está crescendo, que você está aprendendo coisas novas. Você está numa coisa mecânica, numa coisa artificial, pesada, e o coração ele vai como se fosse uma frutinha, sabe a frutinha que a gente não come na fruteira, ela vai ficando murchinha e seca, dura e rígida? É isso que vai acontecendo com o coração, ele vai deixando de sentir coisas, sentimentos agradáveis e desagradáveis também. Ele vai ficando seco, árido. E aí você não sente mais nada, você só pensa, 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 e dentro aqui não tem nada acontecendo. Então, é dessa forma que eu sei hoje que eu saí do meu caminho. Quando o meu caminho ele está fazendo, ele se justifica somente pela minha mente, e não, o meu coração não acompanha. Eu não sinto amor, eu não sinto prazer, eu não gosto das coisas que eu faço, eu não gosto da forma como eu vivo, eu não estou experienciando nada, ele está seco nesse sentido, de estar automático, robótico. Então, é melhor você ir devagar, experienciando, como eu falei. Então, vamos supor, eu quis fazer esse curso do alinhamento do caminho, eu escolhi o tema, e eu propus essas aulas aqui ao vivo, esses encontros ao vivo que nós estamos tendo, começando hoje. E aí, de repente, eu propus uma oficina de meditação, que é o que está aqui no nosso cronograma, e eu tenho outras coisas que eu ainda nem propus para vocês, mas que está aqui na minha ideia. Por que que eu não propus ainda? Porque coloquei aqui no cronograma, que eu vou deixar como surpresa se ainda for leve para mim. Porque hoje eu já sei que, de repente, a minha cabeça ela tem muitas ideias, tem muita coisa que eu quero fazer. Só que eu vou colocando aquilo e, de repente, na hora que chega o momento de experienciar aquilo que era uma ideia da minha cabeça, o meu coração não está ali, não está mais alinhado. Ou seja, para minha cabeça fazia sentido, mas para o meu coração, que é tal, o que está indicando, vai ou não vai, é contribuição ou não é leve ou não é, não. Então, como já faz tempo que eu faço isso, de me guiar pela cabeça e chegar lá, tá pesado, dessa vez eu decidi deixar aqui no meu bolso, no sentido de eu vou propor o que precisa ter aqui na estrutura do curso, porque são coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu uso,
e que me ajudaram, e essas outras coisas que são a cereja do bolo, ou seja, é a decoração, é o extra, vai ser complemento, no momento que chegar, eu vou sentir. Se isso aqui ainda for leve no meu coração, eu trago como um bônus, como um presente para vocês. Caso contrário, é desnecessário. E quem vai mostrar isso é o meu coração. No sentido, isso tá leve ou pesou? E você sabe, quando eu falo que tá pesado ou leve, você sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente corre, então, quando a gente vai sem rumo, a gente perde essa direção do coração e a gente começa a seguir a direção da cabeça. Então, observa isso na sua forma de trilhar hoje. Quem está te guiando é o teu coração, que está dizendo, vamos para lá. E o coração, ele é igual criança, gente. O coração, a criança, ela é empolgada, ela é animada, criança de férias, sabe? De, eu quero, não sei como vai ser, mas eu quero. Eu tô com medo, mas isso aqui é divertido, sabe assim? A criança, ela tem essa empolgação, uau, sabe assim? De, ela não quer saber muita coisa, ela quer ir, ela quer brincar, ela quer explorar, ela quer viver. Então, o teu coração, quando ele descobre a verdade, é isso, de não sei como vai ser, mas eu quero. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu quero viver essa experiência. Ele vibra assim, né? E já a mente, ela traz vários argumentos, várias possibilidades ali do conhecido, e às vezes o argumento é muito bom, mas o teu coração não comprou a ideia. O teu coração fala, ah, tá, vamos, né? Tem que, né? Então, existe essa desconexão. Então, é melhor ir devagar, sabendo para onde você está indo, do que ir correndo sem rumo, sem direção e deixando o seu coração para trás. O sexto é, o essencial é simples, não se perca perseguindo o extraordinário. E o meu convite, desde já, eu tenho um fascínio pelo simples, né? Você pode ver pelo jeito que eu me visto, pela minha casa, aqui eu estou aqui na cozinha, gente, porque na sala onde eu atendo e faço as lives e tudo mais, estava dando um retorno aqui no computador que não estava legal. Então, assim, o simples no sentido do que é o essencial, tá? Não o simples no sentido de você não buscar mais conforto, de você não buscar melhorias, mas eu estou querendo trazer o simples aqui dentro da essência, que você descubra o que é o teu essencial, o que precisa ter na tua vida, o que precisa ter na tua jornada, para que você se sinta bem, para que você se sinta nutrido, para que você se sinta amparado, para que você se sinta... O que é esse simples? Porque às vezes você quer fantasiar muita coisa, você quer criar muitas coisas e você se perde no extraordinário. Enfeita tanto que aquilo deixa de ser funcional, aquilo deixa de ser objetivo, aquilo deixa de ter a função e a serventia que deveria ter no teu processo. Então, vou dar um exemplo aqui na prática, porque às vezes eu estou falando, né, e você não está conseguindo fazer a associação. É uma frase que eu sempre digo no meu Instagram: o simples colocado em prática é transformador. Por quê? Porque de repente você acha que para se conhecer você precisa fazer 1000 cursos. E o que eu estou propondo aqui, pegue uma coisa de cada aula. Dessa aula aqui hoje, você pegar uma coisa e você vai praticar durante uma semana, durante 2 semanas, essa única coisa. E isso já vai trazer uma mudança para você. Não persiga o extraordinário, não queira dar conta de tudo a princípio. Encontra algo que você se conecta, de um filme que você assiste, de um livro que você lê, de uma conversa que você tem, de um lugar que você visita. Mas aqui eu vou enxutar e trazer, ancorar aqui para essa aula. Dessa aula, meu convite, minha proposta para você, tire uma coisa, de tudo que eu falar, tire uma coisa que você sente que conectou. Cara, isso que a Laura falou mexeu aqui comigo, ou virou uma chave, conectou, fez sentido, meu coração pulsou de uma forma diferente, trouxe uma clareza, ou foi bem no ponto que eu estava emperrado, não sei, mas pegue uma coisa a princípio e trabalhe essa coisa internamente, traga isso para a tua rotina, para o teu dia, para o teu olhar, e quando isso estiver internalizado, aí você vai para o próximo passo, é o simples. É o simples, então assim, é igual começar a cozinhar, se você souber fazer arroz, feijão, legume, salada, isso já vai estar ótimo para a tua saúde. A questão daí, quando você quer fazer os pratos com leite condensado, com creme de leite, com sei lá o que, entende? E isso deixa de ser nutritivo. Então, antes de ser extraordinário, esse extraordinário, ele surgiu do simples. Então, busque qual que é essa base, o que é essa estrutura do simples que precisa existir na tua vida, hoje,
porque representa algo ligado com o teu essencial, de tudo que você é, de tudo que você escolhe, de tudo que você tem. O que está por trás ali indicando o seu simples naquilo? Busque, então, qual é o essencial. Como eu falei, o essencial é simples. A partir do simples, você vai aprimorando, você vai desenvolvendo, e aí sim vira extraordinário. Mas tenha clareza do que é esse essencial e do que é esse simples. Não chegue já, sem saber essa primeira base, perseguindo o extraordinário. Você vai se perder, você vai meter os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, eu não sei como é a expressão. Vai dar ruim. O próximo, então, é se esvazie dos excessos e do desnecessário. Às vezes, não precisa de mais resposta, mas de mais espaço. E isso é algo totalmente atual para mim e nos meus processos, nas pessoas que eu atendo. Às vezes você está buscando, 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 achando que falta alguma coisa. Parece que eu preciso de uma consciência, eu preciso de uma informação, eu preciso de algo mais, seja material ou seja interno. Sabe, quando eu tiver tal coisa, quando eu estiver naquele estado, pode ser interno, pode ser em algum lugar na sua jornada, na tua vida, aí as coisas vão se encaixar. E você fica numa angústia, numa ansiedade, como buscando algo. E muitas vezes, acredita, porque eu vivencio isso, como eu falei, é bem atual. Às vezes o que você precisa não é demais, é de se esvaziar, de abrir espaços, de liberar o controle, liberar a resistência, liberar o medo, liberar o teu jeito, a tua verdade, a tua razão, de se abrir. Às vezes o que você precisa é isso, de soltar, deixar ir, abrir espaço, não trazer algo novo, mas abrir espaço para ser aquele respiro de aquela leveza de era isso, tinha muita coisa. Eu não precisava de mais coisas, eu precisava tirar o que tinha. E isso já vai trazer um ajuste, isso já vai trazer um alinhamento. Então, observa o que existe hoje dentro de você. Quando eu estou falando na sua vida, gente, sempre começa dentro, fora é só um reflexo. É só um espelho do que existe dentro de você, de coisas materiais, de compromissos, de tarefas, de obrigações. Dentro. Essa busca que eu estou falando para você é dentro. Quando eu falo de se esvaziar, será que eu não estou muito identificada com meus pensamentos? Será que eu não estou muito agarrado a uma ideia? Muito agarrado a um desejo, a uma vontade, perseguindo, pondo pressão, pondo força. E o que eu preciso é abrir a mão e falar: se for para ser, vai ser. Eu vou parar de lutar contra isso. Eu vou parar de pôr força nisso. Eu vou soltar. Eu vou desapegar. Vou deixar que isso encontre o lugar, o tamanho e o espaço que precisa, mas vou parar de estar ali no domínio da situação. Então, observa isso também. O próximo que eu trouxe é de focar e pedir a solução e não alimentar a dor e o problema. Por muito tempo na minha vida, num processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu fiz isso. Eu ficava mergulhada, eu achava que eu tinha que mergulhar na dor e olhar o que ela me trazia de informação. Eu queria, assim, esmiuçar, sabe assim, como você pega uma mexerica e você vai tirando os gominhos dela. Era isso que eu queria fazer com a dor. Eu queria ver o que ela me contava, da onde ela vinha, como ela aparecia. E eu ficava, e tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito hoje, que é: quanto mais você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Alguma coisa assim. Que é, quanto mais você mergulha na dor, a tua atenção está ali. A tua atenção está ali. Quando você mergulha num problema, numa limitação, num medo, numa insegurança, é isso. Quando eu começo a olhar para isso, isso aqui passa a ser toda a minha realidade, é tudo que existe. E o que eu proponho aqui já para vocês, trazendo a solução, é: olhe, busque a solução. Eu tenho um problema, mas ao invés de eu ficar aqui mergulhado no problema, eu começo a buscar e pedir. Lembra que eu falei, você não está sozinho? Pedir a solução, buscar a solução, para que apresente o quê? Então, se eu tô com medo, ao invés de ficar mergulhada no medo, entendendo que o medo era o processo que eu fazia antes, o que o medo diz sobre mim, o que ele conta, como ele aparece, eu estava me relacionando aqui com o medo. Nossa, estava a melhor amiga aqui do medo, de tanto que eu me relacionava com ele.
E isso acabava prolongando, estendendo o processo. Hoje, se vem o medo, a primeira coisa que eu faço, lógico, acolher, deixar que ele exista ali, parar de brigar. Ele existe, ele faz parte, ele vai voltar em alguns momentos. Enfim, reconhecer e aceitar que ele faz parte também, mas pedir a solução, apresentar o que é. Lembra que eu falei de unir a espiritualidade, de eu tô com medo. Deus, manifesta a sua luz onde existe medo. Traz a sua luz, traz sua consciência, traz o seu amor, me liberta dessa limitação, dessa inconsciência, dessa ilusão, dessa cadeia, dessa prisão. Traz a sua luz para esse medo. Pedir ajuda. Peça ajuda. Pode ser espiritual ou para uma pessoa mesmo. Peça ajuda. Às vezes eu mando mensagem para amigos também. Eu faço terapia semanalmente. Então, nesse sentido de apresente, né? Se for espiritualmente, apresente o que é. Deus, eu tô com medo. Me ajuda em relação a isso e solta. O como não é com você. Quando a gente está falando de espiritualidade, o como isso vai acontecer, como essa solução vai se apresentar, não é com você. Apresente o problema, delegue e solta. E agora, quando está falando de um processo que depende de você, vamos falar assim, de uma decisão, tudo mais, começa a treinar o teu olhar em buscar a solução. Ok, o problema você já sabe qual é. Agora treina, exercite a tua mente a buscar a solução, em focar em buscar possibilidades e não em mergulhar no problema, em conhecer o problema. O próximo, nono, é a pergunta expande e amplia as possibilidades. Lembra que eu falei? Quando você não sabe, pergunta, faça perguntas para você, lance perguntas para o universo de como isso pode se resolver, o que pode ser uma solução aqui, quais são as possibilidades para isso que eu estou vivendo, o que mais é possível aqui que eu não estou enxergando, o que pode ser uma contribuição, quem pode, como isso aqui pode ser resolvido de uma maneira que eu não imagino. Então, desenvolva, crie, se relacione com as perguntas, porque a pergunta ela faz o quê? Ela faz assim, ó. A sua situação estava aqui, o seu olhar estava aqui, ela vai fazendo assim, ó. Ela vai ampliando o leque. Então, exercite fazer perguntas para algo que você está vivendo. Mas não é fazer perguntas e ficar buscando. Você pergunta só para esticar esse elástico, tá? É como se fosse alongando, expandindo algo que está muito estreito. Você não vai falar como eu posso buscar essa solução e você vai ficar aqui na sua mente. Você solta isso e deixa essa sementinha. Em algum momento, essas respostas vão começar a vir, ou as oportunidades vão começar a se apresentar. O próximo é fragilidade não é fraqueza. Fragilidade não é fraqueza. Essa foi uma das lições mais difíceis para mim. Quando eu comecei esse processo em 2011, eu falei para vocês, né? Em 2015, eu estava cansada de olhar para as minhas sombras. Eu estava cansada de descobrir coisas horríveis sobre mim, de coisas doloridas, coisas difíceis. Eu falei, nossa, não é possível que eu sou essa pessoa tão horripilante. Eu acho que vou tirar umas férias. E eu inventei, não vou contar todo o contexto aqui para não prolongar, mas eu decidi tirar um ano sabático, que não era sabático, né? Porque eu trabalhava lá em Florianópolis, mas seria sair da minha vida sabendo que eu ficaria só um ano viajando e, e nesse sentido de tô cansada de olhar para as minhas sombras e vou relaxar. E foi ali que a vida me pegou. Foi ali a minha grande transformação, onde eu entrei no Kundalini Yoga, onde eu vivi vários processos, onde eu alinhei minha mediunidade, onde eu comecei profissionalmente a trabalhar neste caminho que eu sigo hoje. Até então eu não trabalhava com isso. E lá eu descobri que fragilidade não é fraqueza, porque eu era uma pessoa muito dura, muito dura, exigia muito de mim, cobrava muito de mim, e foi ali que eu me alinhei com o meu caminho, foi ali que eu descobri. Tudo isso que eu quero compartilhar com vocês começou ali naquele processo, nessas experiências em Florianópolis, onde eu tive que me descobrir. E lá eu descobri que fragilidade não é fraqueza, porque eu entendia as pessoas frágeis como fracas, eu tinha ranço, eu era intolerante, era impaciente, e eu descobri que requer uma força enorme, uma coragem enorme para você ser vulnerável, para você admitir que você está com medo, para você admitir que você precisa de amor, que você precisa das pessoas, que você precisa de carinho, que você precisa ser amado, que você precisa ser ajudado, que você não está conseguindo. Então, assim, para mim, que eu era super bem resolvida, super forte, independente, entrar em contato com a minha fragilidade, que eu entendia isso nas pessoas como fraqueza,
e eu julgava e condenava como fraqueza, tinha ranço, isso foi um processo de desconstrução, de dor muito grande, e nesse processo, que foi uma libertação para mim, eu descobri que fragilidade é uma força e não uma fraqueza. Quando você consegue aceitar a tua fragilidade, admitir, eu não consigo isso, eu preciso disso, eu não estou dando conta disso, eu sinto tal coisa, isso requer uma força enorme, uma coragem enorme para você soltar uma máscara, para você soltar uma armadura, para você sair atrás de uma armadura mesmo, de onde você se esconde e você se permitir ser vista, de você se despir ali, muitas vezes num estado de impotência. Então, o que eu coloquei nesse tópico ainda é vulnerabilidade requer coragem, e força não é dar conta de tudo e nem estar sempre bem. Isso não é força. Força é você se permitir entrar em contato, aceitar o que quer que esteja acontecendo dentro de você. Seja medo, seja amor, seja tristeza, seja alegria, seja raiva, seja... Entende? Então, isso é força. A força é você se permitir se autorizar a sentir o que quer que você esteja sentindo. Isso tem uma força enorme. E não é estar sempre bem. E eu achava que era. Então, o aprendizado que eu trago aqui para vocês de algo que me ajudou muito no caminho foi entender isso. Fragilidade, sensibilidade não é fraqueza. Muito pelo contrário, é muita força. Muita força. Eu tinha vergonha de chorar, eu tinha vergonha. Ixi, foi tanta libertação, é tanta marra que você vai soltando quando você descobre isso. E é desafiador, para mim até hoje é desafiador, tá? Não tô bem resolvidona, não. Só para vocês entenderem que eu tô falando de onde eu saí para onde eu me encontro. É desse lugar que eu tô conversando aqui com vocês hoje, nesse sentido. O próximo ponto é negar a sombra e perseguir a luz. Quando a gente começa um processo de despertar espiritual, ou um caminho espiritual, ou até de autoconhecimento, tem muito esse processo de querer ser o alecrim dourado, de querer as coisas boas, de perseguir as coisas boas, seja sentimentos quanto coisas nossas, e negar a sombra, negar sua raiva, negar seu ciúme, a sua inveja, negar a sua manipulação. Então, assim, você só quer aceitar, só quer deixar que exista, só quer concordar com os aspectos que os outros podem ver, que os aspectos que são admiráveis. E nisso você vai se mantendo refém. Eu falo assim que é como você manter uma bola embaixo da piscina. No momento em que você relaxar, aquilo vem à tona. E vem à tona através de gatilhos, vem à tona através de reatividade, de comportamentos que você tem e você não consegue controlar, de coisas que você falou porque você não conseguiu se calar. Por quê? Porque você foi negando essa sombra não poderia existir. Agora, quando você, como eu falei, dá vergonha, é constrangedor até hoje, quando eu falo, cara, percebi isso sobre mim, que vergonha que eu tô. Mas é o processo, isso também faz parte. Então, isso vai trazer uma paz enorme no teu processo, se você permitir e aceitar que você também tem sombras. Que você também tem medo, que você também tem raiva, que às vezes você pode sentir inveja, que às vezes você pode sentir ciúme, que às vezes você pode sentir maldade. Então, assim, você permitir, isso aqui também sou eu. E não quer dizer que sempre vai estar, mas faz parte de quem eu estou sendo agora. Nós somos duais. Então, isso traz uma paz, isso traz uma leveza de você não buscar perseguir essa perfeição, de você não perseguir ter que ser essa pessoa que está sempre muito bem, que está sempre muito centrada, que está sempre feliz, que está, entende? Perseguindo algo, a alegria, o amor, porque a dor também faz parte, a tristeza também vai existir. E como você vai lidar com isso? Se isso não pode existir dentro de você, se isso não pode fazer parte do teu caminho de quem você é. Então, é muito mais pesado. E o próximo, você não é a única pessoa passando por isso. Então, algo que traz muita leveza, trouxe muita leveza, assim, porque quando está passando por um momento difícil, a sensação que eu tenho, e eu acredito que você também talvez se sinta assim, é de uma solidão, de como eu estou sendo, eu estou me sentindo sozinha, não estou me sentindo compreendida, porque parece um processo muito solitário, quando você tem a ideia de que só você está sentindo isso e as outras pessoas não. Então, eu já estou adiantando para você, você não é a única pessoa que está passando por isso. Não importa o que você esteja sentindo hoje.
Pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser um luto, pode ser um rompimento. Acredite, você não é a única. Outras pessoas também estão vivendo isso ou já viveram, porque o medo que eu sinto é o mesmo medo que você sente, em proporções, intensidades diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Então, entenda isso, que você não é sozinha, você não está sozinha nesse processo. O próximo processo é a crítica construtiva. Você está vendo que eu fui pegando coisas aleatórias, certo? Só para ir dando uma pincelada, porque pode ser que você está em alguma dessas etapas do processo. A crítica construtiva, na maior parte das vezes, ela vem de quem não passou pelo processo. Cuidado com a crítica construtiva. Eu tenho um ranço de crítica construtiva. Porque uma coisa é eu chegar trazendo uma solução para você, uma possibilidade, outra coisa é eu apontar algo que eu não participei desse processo. E quem muito critica, quem muito julga, quem muito condena, quem muito reclama, muitas vezes você observar, são pessoas que não passaram pelo que você está vivendo, não se submeteram, não se colocaram ali no palco e falaram, eu vou fazer isso. Então, é muito mais fácil eu criticar algo que eu não me propus a fazer. Por quê? Porque quem se propôs a fazer sabe que o erro faz parte, que não dar conta faz parte, a insegurança faz parte. Vamos falar, é igual se expor na internet, eu tinha muita vergonha, eu era uma pessoa super tímida. Eu tive que encarar isso quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, que eu queria trabalhar com grupos, que eu queria trabalhar com retiros, que eu queria dar palestras, que eu queria trabalhar online. Então, eu tive, e foi muito desafiador. Gente, eu demorava 1 hora para gravar um vídeo de 1 minuto. 1 hora para gravar um vídeo de 1 minuto. Hoje eu ligo a câmera e esse vídeo sai. Então, foi muito treino. Então, assim, como eu passei por esse treino, quando eu vejo alguém gaguejando, quando eu vejo alguém constrangido, quando eu vejo alguém desconfortável, eu não critico essa pessoa, porque eu passei por aquilo, eu sei que faz parte. Faz parte, ela está nesse processo e ela vai se desenvolver, e isso faz parte do processo. Quem critica é quem? Quem não se dispôs, quem não encarou isso. Então, é fácil criticar se você não está se submetendo. Por quê? Porque você está num lugar, num pedestal, onde é seguro, onde você não se expõe a riscos, onde você não se expõe a erros. Você não está num lugar de vulnerabilidade. Você não está num lugar onde você pode ser julgado. Você não está se expondo à vida e às experiências. Então, aqui é um lugar seguro. Eu, do meu trono, eu julgar quem está fazendo algo que eu não me propus a fazer. Então, cuidado com a crítica construtiva. Pode parecer que está vindo para ajudar, mas observa, essa pessoa, ela passou por esse processo e essa crítica dela está pontuando algo que ela está enxergando, que ela vivenciou e ela está enxergando aqui para me direcionar, ou essa pessoa nunca entrou aqui no palco e ela está querendo apontar coisa que ela está olhando de fora. É fácil falar de fora. Então, cuidado com isso. Porque isso pode te paralisar, já me paralisou, por isso que eu estou trazendo aqui, foram as experiências que eu tive no meu caminho, de considerar, de validar as críticas de pessoas que eu amo, críticas construtivas, ó que lindo esse nome, sobre o que eu estava fazendo, sobre o caminho que eu estava trilhando, e por eu confiar e amar essas pessoas, eu fui validando isso, eu fui me paralisando, até que eu me dei conta que essa pessoa está criticando, não está fazendo nada, então essa não é a pessoa certa para me pontuar. Então, observe isso no teu caminho. E outra coisa que você vai escutar muito é, nossa, mas você está no processo de autoconhecimento, você faz terapia e você é desequilibrado desse jeito? Então, assim, as pessoas, elas tentam também alfinetar. E algo que eu falava é, imagina se eu não tivesse. Imagina como seria se eu não tivesse. Então, lá atrás, hoje em dia não mais, né? Porque a gente passa pelos processos de validação e posicionamento. Mas é comum, é frequente isso acontecer. Aprenda a não se abandonar. Isso foi um grande presente que eu me dei, no sentido de, se eu estiver triste, eu vou estar do meu lado. Se eu estiver me sentindo rejeitada, eu vou estar do meu lado. Se eu estiver me sentindo abandonada, eu vou estar do meu lado. Se eu estiver com medo, eu vou estar do meu lado. Não se abandone, porque algo que a mente faz é nos momentos em que as coisas estão dando certo, ela tá lá te apoiando, te jogando para cima, sabe? Igual o cantor no show. E na hora que você erra e fracassa, ela vai lá e aponta o dedo, te chuta e você é um fracasso, você não merece nada, enfim, ela diz coisas horríveis. A mente pode fazer isso.
E quando você fala, toma essa decisão de eu não vou me abandonar, não, aconteça o que acontecer, se der tudo errado, se eu fracassar, eu ainda tenho a mim. Eu estarei aqui segurando a minha mão, eu estarei aqui me acolhendo, eu estarei aqui me amparando. Porque, em primeiro lugar, você precisa ter a si mesmo. Então, isso é algo que me ajudou muito. O próximo é achar que precisa salvar os outros. Isso é muito comum quando começa a trilhar um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de achar que as coisas que você está aprendendo é para os outros, para ajudar os outros. E algo que eu já te adianto é, quando você está ajudando e passando por cima de si mesmo, você está sendo negligente com o seu processo. O que você está aprendendo, primeiro, é para você deixar a tua casa em ordem, para você praticar com você, para você se ajudar, para você se curar, se desenvolver. Senão você é aquela pessoa que está ajudando todo mundo, mas a tua vida está uma bagunça. Então, de que lugar que você está falando? Que eu falei, gente, eu posso falar aqui com vocês sobre estar perdida, porque eu sou ninja em me perder e me achar. Então, é deste lugar que eu estou conversando com vocês, de alguém que se perde até hoje e se acha até hoje, né? No sentido de se encontrar. Então, de achar que o que você está aprendendo, o que você está acessando, o que você está desenvolvendo é para os outros e é para você. Você é a pessoa que mais precisa da sua ajuda, do seu desenvolvimento, do seu cuidado. Teu conhecimento, primeiro, é para você. Por quê? Porque senão é como se você fosse uma faxineira que fica o dia inteiro limpando, organizando a casa dos outros e a tua casa é um caos. Não faz sentido. Então, primeiro é para você. Cuidado para não querer ajudar os outros e passar por cima, ser negligente com as suas necessidades, com o seu ritmo, com aquilo que você tem condição, com aquilo que você precisa. Então, primeiro, cuida muito bem de si. E outra coisa em relação a isso é, às vezes, nesse processo também, pode ser que você caia de começar a se desenvolver e sentir dó dos outros. Dó de quem está passando por um momento difícil, dó de quem tem limitações, enfim. E uma consciência que eu quero trazer é que quando você sente dó de alguém, você não está enxergando a força que essa pessoa tem. Você está subestimando o potencial que ela tem de lidar com a vida dela, com as questões dela. Você está se colocando num patamar superior. Você está olhando, achando que você daria conta, que você saberia, que você conseguiria fazer algo a respeito, mas aquela pessoa não. Então, observa o teu papel, o teu lugar, o teu tamanho, onde você está se colocando em relação aos outros. Lembrando que a tua jornada, primeiro, é para você. Lembre-se disso. O próximo tópico que eu trouxe aqui é achar que precisa ter todas as respostas e sempre saber o que fazer. Como eu comecei o caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu, dentro de toda a minha prepotência e minha arrogância, eu achava que eu tinha que ter as respostas. Eu tinha que saber, sabe? Ser a senhora da razão. E foi ou sempre saber o que fazer, sempre tinha que ter as respostas. E foi uma libertação para mim, falar, eu não preciso saber. Tá tudo bem eu não saber, seja para mim as respostas para mim, quanto as respostas para os outros, porque quando você começa a se desenvolver, é comum as pessoas te procurarem. É frequente isso, as pessoas te procurarem para conversar, para pedir conselho, orientação. E como vinham muitas pessoas, isso desde criança, sabe? Minha mãe sempre dizia, a quem muito é dado, muito será cobrado. Vinham muitas pessoas assim, e eu achava que esse era o meu papel. E hoje eu entendo que eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter todas as respostas. Isso é libertador. Você poder falar, eu não sei o que é melhor para mim agora, neste momento, eu não sei o que eu devo fazer neste momento, de se tornar mais humano, de humildecer. E o próximo é não pedir, bem uma sequência do humildecer, não pedir e não reconhecer que precisa de ajuda. Isso foi algo que eu vivi por muitos, muitos, muitos anos. Eu não pedia ajuda, eu queria dar conta de tudo. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo e eu queria dar conta de tudo porque eu tinha que ser foda, eu tinha que ser independente, eu tinha que ser bem resolvida, sei lá para quem, na minha cabeça tudo isso. Então eu não pedia e eu não reconhecia que eu precisava de ajuda. Como muitas pessoas me procuravam, como eu falei, eu achava que eu era a pessoa que eu tinha que ajudar e eu não olhava para as minhas necessidades, eu não observava que eu também precisava de ajuda, que eu também cansava, que eu também queria ser amada, que eu também queria ser cuidada. Então, isso é um processo que traz muita leveza, você poder pedir ajuda.
de não estar conseguindo e poder pedir ajuda, pedir para ser ouvida, pedir para ser acolhida, de reconhecer que você está precisando, que você não está dando conta. E não precisar esperar chegar num extremo, no fundo do poço. Começou a pesar, eu não preciso sustentar isso pesado. Tem outras pessoas aqui e nós precisamos uns dos outros. Nós estamos todos conectados. E é exatamente por isso que a gente precisa, para que a gente não seja autossuficiente nesse sentido, para que crie essa teia e essa conexão. Então, nós temos as nossas limitações, e aí que entra as outras pessoas criando essa grande teia. O outro processo que me ajudou muito é não ficar buscando lá atrás. Eu queria, assim como eu fazia com esse processo da dor, de mergulhar na dor e querer entender e me aprofundar nessa relação, outra coisa que tem trazido muita leveza, muito movimento, muita fluidez para mim e rapidez nos processos é não ficar buscando lá atrás, na minha história, nos meus pais, nos meus ancestrais, não ficar buscando lá atrás. Quando uma limitação acontece, quando eu me vejo diante de um problema, de uma limitação mesmo, ao invés de eu ficar buscando lá atrás a compreensão, eu foco no que eu quero plantar daqui para frente. Ok, essa limitação ela já está trazendo um resultado de algo que vinha, ela já está mostrando que algo que começou lá atrás e que está aqui atualizado ainda. Só que ao invés de eu ficar olhando lá atrás, que eu vou estar de costa para a minha vida, de costa para o meu futuro, de costa para o meu caminho, eu olho o que chega, o quê? É um medo? É uma insegurança? É uma estagnação? É uma paralisação? É o quê? É uma ferida? Ao invés de eu mergulhar naquilo para tentar entender, buscar lá atrás, tentar entender como isso surgiu, o que eu vou fazer? Eu vou focar daqui para frente. Então, a partir disso aqui, o que eu quero plantar? Então, o que eu vou precisar fazer a respeito disso? Qual que é o passo, o primeiro passo, o pequeno passo que eu preciso dar para lidar com isso aqui? Para a cura disso, enfim, não sei, né? Dentro de cada situação é uma coisa. Dentro dessa limitação, buscar a solução para isso, como eu falei. Ao invés de ficar me aprofundando, tentando entender o que é isso, como eu soluciono isso? Daqui para frente. Isso aqui já está manifestado, isso aqui já está vindo lá de trás, da minha história, de quem eu sou, dos meus medos. Então, a partir de agora, eu vou focar no que eu quero plantar. Então, o meu passado, ele não precisa justificar o meu futuro. A partir disso aqui que está surgindo, eu escolho, eu decido o que eu vou fazer com isso para que eu viva o que eu quero viver, para que isso não seja um obstáculo na minha vida. Não continue sendo um obstáculo porque começou lá atrás, porque faz muitos anos que isso é um obstáculo e sabe aquela ladainha toda? Então, isso é uma coisa que tem me ajudado muito. Não importa quantos anos eu estou vivendo com isso, não importa quanto tempo eu estou sentindo com isso, agora é a hora de eu olho para isso e falo, o que eu faço a respeito disso agora? Daqui para frente. Porque eu ainda tenho caminho, eu ainda tenho passos para dar, eu tenho coisas que eu quero viver, tenho coisas que eu quero plantar. Então, de que forma eu preciso lidar com isso para que eu consiga plantar aquilo que eu estou decidindo, né? E se eu repetir, ou seja, isso aqui vem à tona de novo, nossa, daí eu vou entrar naquela história de buscar lá atrás, repetir as mesmas ações, eu vou ter os mesmos resultados. Eu vou errar os mesmos erros. Isso não vai trazer crescimento. Então, não necessariamente você já vai saber o que fazer, mas experimente coisas diferentes, se posicionar de uma forma diferente, lidar de uma forma diferente, escolher de uma forma diferente que você veio fazendo até então, para que isso vá expandindo, para que você vá aprendendo, para que isso vá se enfraquecendo se for uma limitação. Cada vez que você vai adiante, ao invés de ficar buscando lá atrás. A próxima seria muita preparação, muita teoria e conhecimento e pouco palco. Vou falar por mim. Teve uma área da minha vida que eu fiquei uns 4 ou 5 anos. Um aspecto interno eu precisava de cura, tá no processo de cura ainda. E eu fiquei estudando, aprendendo, sabe? Buscando muita teoria, muito conhecimento, muito conhecimento. Quando eu entrei na ação, era como se eu não tivesse nada, como se eu fiquei 5 anos me preparando. E se eu tivesse entrado na experiência e aprendido com a experiência, pego o conhecimento e venho para a experiência,
eu já teria me desenvolvido muito mais. E eu fiquei me preparando, buscando muita informação, buscando muito conhecimento. Quando eu entrei no palco, quando eu falo palco, gente, seria na vida, ali no tabuleiro da vida, na ação, eu estava na estaca zero ainda. Então, aquele conhecimento não me serviu de nada, porque na prática eu não estava costurando isso. Eu não estava amarrando o que eu estava estudando com, ok, lembra que eu falei? Simples colocado em prática é transformador. Acessei isso, venho para o palco para testar. Como vai ser? Não sei. Se vai ser um desastre ou não, não sei. Mas mesmo no desastre, você já não está mais naquele patamar. No patamar aqui de quem está só nos bastidores, só no conhecimento. Por mais que você tenha ido para o palco e tenha errado, tenha falhado, aquilo já te trouxe crescimento, te trouxe novos elementos. Por quê? Porque agora na experiência você já sabe, olha, fazer isso, o resultado é esse. Então agora você vai escolher outra coisa, entende? Então é nesse sentido, entre em cena no tabuleiro da vida para reconhecer onde você realmente está em relação ao seu processo. Enquanto você está resguardado, enquanto você está mergulhado no processo de conhecimento, mas não está aqui vivenciando o que esse conhecimento está propondo, você não sabe dizer onde você está no teu processo, no teu crescimento, na tua evolução. Você só está no mundo da ideia, porque você não está ali na troca, na interação. E a interação principalmente com as pessoas. As pessoas, elas são o grande termômetro do teu desenvolvimento, da tua evolução, do teu crescimento, da tua cura. As pessoas. Então, é isso. Você vai reconhecer onde você está em relação ao seu processo, entrando em cena. O próximo seria abrir mão das certezas e respostas e buscar se alinhar com o seu sentir. Ou seja, você pode estar perdendo muito tempo querendo buscar respostas e se alinhar, sabe? Ter certeza. Eu preciso ter certeza para eu agir. Eu preciso ter certeza. E o que você pode fazer é, ao invés de ter certeza, ao invés de ter a clareza, que às vezes você vai ficar esperando essa clareza, ela vai vir na ação, no caminho, e não necessariamente o outdoor ali piscando, dizendo é isso, pode ir, porque isso está ligado com um pouco de controle também, né? De ter que saber como vai ser para se submeter ao caminho. Ao invés de, então, abrir mão das certezas e das respostas e trocar as certezas e as respostas por se alinhar com o seu sentir. Isso é leve para mim? Isso pesa? Então, ao invés de eu tenho certeza disso, isso aqui tá leve ou isso aqui tá pesado? Entende? Porque isso aqui, como eu falei, sentir é o pote de ouro. O próximo, quando você ajuda os outros, na verdade, você está se ajudando. Então, volta lá naquele tópico que eu falei antes, que quando você começa a se desenvolver, você acha que é para os outros, mas na verdade é para você. E a mesma coisa, quando você está ajudando os outros, quando eu estou aqui falando para vocês, na verdade eu estou me organizando, eu estou elaborando, eu estou conectando partes, minha história, revendo, sabe, onde eu estou no meu processo. Eu estou sentindo aqui onde existe ainda uma limitação. Então, quando você ajuda os outros, quem está sendo beneficiado? O grande beneficiado da história é você. Próximo, então, é 23º, nós estamos. São 30. Não é o que você acha que sabe e acredita. De novo, né? Trazendo ali para vocês entenderem. Nós vamos falar muito sobre isso. É como você se sente. Então, não é o que você sabe, não é o que você acredita. Ah, eu acredito tal coisa, mas meu coração tá puxando o cabresto? Não é. É como você se sente. O teu caminho vai ser direcionado pelo teu sentir. Coloca isso na tua cabeça. E aí você leva isso para a vida, nessa relação com essa pessoa. O meu coração tá leve, ele tá apertado, ele tá dizendo confio, ele tá dizendo recolhe. Aqui nesse ambiente, aqui nessa decisão, nessa escolha que eu preciso fazer. Como que tá meu coração? Ele tá leve ou ele tá apertado? O que eu sinto e não o que minha cabeça traz. Então, não é o que você acha que sabe, o que você acredita que tá o pote de ouro, é como você se sente. Próximo, principalmente para as mulheres que são muito mais intuitivas, seria você não é louca. Você não é louca. Abra mão de querer entender e explore o sentir. Por quê? Gente, quando a gente fala de intuição, quando a gente fala de sentir, a cabeça ela não acompanha o desconhecido das coisas que o coração sabe, daquilo que o teu corpo percebe como sutil, e a tua cabeça, ela tá limitada, ela não capta. Então,
Muitas vezes, valide o que você sente, valida o que você sente, não questione, não duvide do que você sente, valide. Essa é a tua bússola. E você vai falar, cara, eu tô louca, eu tô com um sentir, eu tô com uma percepção que não tá fazendo sentido. Você não tá louca. Valide isso, confia no teu sentir. O próximo, o 25º, é o que é seu não precisa por força, chega e flui naturalmente. Nós teremos uma aula para falar disso, onde o que requer o teu movimento e o que você solta, onde você precisa soltar e onde você precisa agir. Mas se você precisa fazer força, se tá pesado, se tá emperrado, acredita, isso pode estar indicando que não é o seu caminho. Se você precisa se esforçar, não tô falando esforçar de plantar, de se dedicar, de crescimento, né? Nesse sentido, mas sabe quando você vai, a coisa não anda, fica emperrado, não sai do lugar? Porque quando você está no teu, as coisas conectam, as pessoas chegam, as portas se abrem. Lógico, tem o período de plantar, tá, gente? Não seja preguiçosão aí também, não, de achar que você vai ficar numa boa, não vai fazer nada e as coisas vão fluir. Precisa da tua parte, tem que fazer a tua parte também. Próximo, 26º, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Isso me ajudou muito num processo de amadurecer. Ainda precisa amadurecer muito, mas me ajudou muito a entender que a vida é como ela é, e não eu dentro da minha fantasia, da minha expectativa, da cobrança de como eu idealizava e fantasiava que as relações, a família, o trabalho, a vida, sabe aquela coisa que eu falei da coisa do preguiçosão mesmo, de achar que tudo vai fluir, eu não preciso fazer minha parte, de não querer pagar os preços, de entender que as coisas têm consequência, que você paga para entrar, você paga para sair, você paga por não entrar, tem as consequências das suas indecisões, do teu não posicionamento, da tua não, da sua falta de escolha, quando você deixa só a vida aí, só a vida aí, só a vida aí. Então, aceitar que as coisas são como elas são, e não como você gostaria, que a vida é maior que você. E você precisa entender como ela funciona e se alinhar com isso. Não vou falar muito sobre isso aqui, não, tá? O próximo seria entenda o seu papel e o seu lugar, que também entra nisso. De você observar nas suas relações, principalmente, quando pesa, gente, é porque, como eu falei, o sentir, quando pesa, você saiu do seu tamanho, você saiu do seu lugar, você saiu da sua postura, quando você quer salvar quem não está pedindo a sua ajuda, quando você quer opinar e se meter na vida de quem não está pedindo, não está te buscando, ou quem é maior que você. Então, entenda que você tem o teu papel, e isso foi libertador para mim, começar a observar que por mais que eu seja Laura, eu tenho papéis diferentes em situações diferentes. Aqui, né, como facilitadora, eu tenho um papel, como amiga eu tenho um papel, como mulher eu tenho um papel, como irmã eu tenho outro papel. Então, como filha eu tenho outro papel, são papéis diferentes. E começa a observar isso, os seus papéis e o seu lugar, que isso vai te trazer força, isso vai te trazer leveza. Quando fica pesado, você saiu deste lugar e você tomou um papel que não cabe a você. E aí você vai aprender a medir. Isso foi muito libertador para mim, porque eu nunca, é uma coisa tão óbvia, né? Mas é que eu nunca tinha parado para observar essa dinâmica na minha vida. E quando eu comecei a observar que as minhas funções, as minhas responsabilidades, aquilo que é esperado de mim em diferentes papéis variam muito, e eu me ajustar a isso eu preciso soltar em alguns momentos, em outros momentos eu preciso pegar mais coisas, foi como temperar água, sabe? Aquele chuveiro que tem o quente e frio e você encontra temperatura agradável. Então, observa isso na tua vida, isso também pode te ajudar muito. 28º é o que dá certo para os outros não necessariamente dá certo para você. Quantas vezes eu me perdi, eu entrei em ansiedade, eu fiquei desequilibrada, estressada, sobrecarregada, tentando encaixar na minha vida algo que é do caminho dos outros e não meu. E agora eu vou falar, por exemplo, a última vez que isso aconteceu foi, eu faço funcional e eu tenho uma professora aqui, eu moro em Chapada dos Guimarães, eu tenho uma professora que dá aula de funcional no presencial. E eu estava seguindo, né? Estava fazendo um acompanhamento com um mentor também de atividade física online.
E era uma proposta diferente, só que a pegada dele não se encaixa no meu ritmo. E não quer dizer que o trabalho dele não seja bom, não quer dizer que não funcione. Só quero dizer que aquilo dá certo para ele e para algumas pessoas. Mas quando eu tentei trazer aquilo como um estilo de vida para mim, eu comecei a me sentir ansiosa, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir estressada, porque eu tentei me encaixar num ritmo que não era para mim, uma velocidade que não era para mim. Então, observa isso na sua vida em todos os aspectos, porque aquilo pode estar indicando que funciona para aquela pessoa, e você vai ter que descobrir o que funciona para você. 29º seria muda dentro para mudar fora. Em algumas situações, principalmente quando envolve pessoas, é muito desgastante você tentar convencer, você tentar controlar, você tentar consertar, essas coisas não existem quando diz respeito a outras pessoas. Né? Eu falo assim porque o mais desgastante são situações que envolvem pessoas. Quando você muda dentro as suas crenças, as suas percepções, o seu controle, a sua necessidade de manipulação, o seu medo, o seu apego, a sua dependência. Quando você muda dentro, quando você se liberta disso, as coisas naturalmente se organizam e fluem fora. Então, observa se hoje você não está colocando muita força, muito empenho para controlar as coisas externas, para não lidar e não organizar as coisas internas no teu processo. E o próximo, o último, comece como você dá conta. Não queira abraçar o mundo. Como eu falei, quando eu comecei esse processo, tudo isso aqui que eu trouxe, gente, são processos que eu vivi, que, como eu falei, erros e aprendizados que eu vivi. Então, tudo isso aqui que eu falei, experiências minhas. Então, comece como você dá conta. Como eu falei, quando eu comecei esse caminho, eu queria recuperar o tempo perdido. Eu queria recuperar o tempo perdido, eu queria acelerar, eu queria abraçar, e me sobrecarregava, sabe assim? Então, eu era muito radical, eu ia de um extremo, era 8 ou 80, sabe assim? Então, comece como você dá conta. Qual que é o passo que você pode dar hoje? E como escolher esse passo? Dentro daquilo que te traz mais desconforto. Hoje, o que é mais desconfortável para você? O que mais ocupa a tua mente? Qual que é a sua maior angústia, o seu maior medo, o seu maior problema? Ou o que você tem mais desejo de resolver e de curar? Pega aquilo, foca naquilo, se empenha naquilo e começa como você consegue. Qual que é o pequeno passo que você pode dar? O que você pode fazer com uma constância, indo nessa direção, cada dia enfrentando um pouquinho, se for uma limitação, cada dia se empenhando um pouquinho, se colocando no palco. Lembra que eu falei? A cura, ela está aqui no palco, gente, não é só nos bastidores, não. Vai para o palco. Mas como você dá conta? As pessoas são o que elas dão conta de ser. Então, não se cobre, não se force a algo que você não está pronto, você não está preparado ainda. Mas dentro do que você já está preparado, qual é o pequeno passo que você pode dar? Com o que você pode começar a lidar ou olhar internamente hoje? Para que você não fique, como eu falei, né, naquele campo onde eu fiquei muito tempo buscando muita informação, muito conhecimento, mas não trazendo aqui para o palco, me submetendo a experienciar e a praticar isso. E é isso que vai te trazer o resultado. Então, são essas consciências, esse resumão que eu quis trazer, assim, dessas pinceladas, dessas percepções de coisas que eu fui aprendendo, porque eu não sei onde você está no teu caminho hoje. Pode ser que você esteja no teu primeiro passo, você esteja começando agora a tua jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de conexão espiritual. E eu senti que é contribuição eu trazer esses entendimentos para que você ajuste o seu olhar. Tem muitas formas, né? Tem até uma música do Engenheiros, né, que diz: há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Então, são sempre percepções. E se a percepção que você está tendo, a forma de enxergar, de se enxergar, enxergar a sua vida, ela está sendo muito limitada, vai para a pergunta para você expandir, buscar uma outra forma que vai expandir, que vai trazer leveza para você sustentar o teu caminho. Então, como eu falei durante a aula, o que eu recomendo, eu sugiro que você faça é que de tudo isso que eu falei, que você pegue um ponto principal e que você olhe, que você foque, que você vá nessa direção daquilo que você mais se conectou, daquilo que ressoou aí para você com uma necessidade ou com uma verdade e que você foque nisso para trazer isso para a prática. Certo, pessoal? Muito obrigada e bom processo para vocês.